Bernardo, é contigo, boa aí, fica tranquilo aí. Se você quiser, a área de trabalho dele. A área de trabalho dele. Verdade. Ele trabalha com o professor José Dias na área de astrofísica, ele vai ler a mão de todos vocês. Exatamente. Famoso JD. Fazer uma mapa astral de todos. Vai fazer um mapa astral. Aí está sendo filmado, mas vocês cuidaram com isso. Então, pô, acho que eu vou falar de novo, mas acesso aqui. Começa de novo, deixa eu falar. Boa tarde. Não, sério, Vamos lá, sério. pessoal, vamos lá. Sério. Vai lá, boy, vamos começar. Obrigado aí por vocês que estão assistindo, né, minha apresentação, né? A apresentação que eu vou fazer daqui a menos de uma semana, na próxima quarta. Vai ser meu trabalho de conclusão de curso, né? Vai ser a mesma. Eu acho que esse daqui eu coloquei mais coisas, talvez eu tire mais coisas porque tem que ser no máximo 30 minutos, né? Então talvez eu tire algumas coisas aí, não sei. Então, como tem mais tempo aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aí no meio da apresentação. Se vocês quiserem me ajudar, né? Eu não souber alguma coisa que vocês souberem, podem me ajudar também. Então, o título do trabalho é Análise Espectropolarimétrica de capa 7. Capa 7 é uma estrela. Espectropolarimetria é uma técnica, né, de análise da luz da estrela. E campo magnético e atividade cromosférica é o que a gente, são os parâmetros da estrela que a gente mediu. Meu nome é Bernardo Gonçalves, sabe? O orientador é o professor José Dias. Eu tenho aqui o sumário, né? A gente vai começar com uma pequena introdução, falar um pouco das manchas solares, a relação delas com o campo magnético solar. Eu vou falar também um pouquinho da importância de se estudar essa estrela, né? Capa 7. Depois, a segunda parte, em embasamento teórico, e basicamente eu vou dar o arcabouço teórico que é necessário para a gente estudar o método que a gente usa, né? Para medir campo magnético, que chama método do LSD. Não tem nada a ver com drogas aqui, né? LSD é o acrônimo, né? Que se chama acrônimo, eu acho, ou a sigla para Least Squares Deconvolution, que acho que a tradução seria uma deconvolução em mínimos quadrados. Então eu vou falar aqui nesse embasamento teórico basicamente o que é mínimos quadrados, o que é deconvolução, vou falar também um pouco de polarização. Aqui a quarta parte que é resultado de discussões sobre campo magnético em cálculo e sobre atividade cromosférica e as conclusões da quinta parte. Então, a primeira parte aí começando com o campo magnético estelar. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas hoje em dia a gente sabe que as manchas solares elas têm a relação direta com o campo magnético solar. A dinâmica das manchas está diretamente relacionada com a dinâmica do campo magnético da estrela. No caso do nosso Sol e das estrelas análogas e gêmeas solares. Só uma pergunta, vocês sabem o que são análogas e gêmeas solares? São estrelas, claro, análogas a gêmeas, basicamente é que tem a mesma idade do Sol. Análogas podem ter uma idade diferente do Sol. Mas o que é comum entre as análogas e as gêmeas é que elas têm parâmetros estelares muito próximos ao nosso Sol. Tipo, gravidade, massa, campo magnético, todos esses parâmetros são muito similares. Então por isso que a gente chama que são gêmeas. Gêmeas se for com a mesma idade. E se for tiver os mesmos parâmetros estelares, mas com a idade distinta, uma idade diferente, a gente chama de análoga. Porque não é exatamente uma gêmea, porque não tem a mesma idade, né? Então, as manchas solares, existem relatos que elas foram detectadas aqui desde o século V a.C., por esse cara chamado Mentos, que morava em Atenas. E ele tinha um observatório na cidade de Atenas. E ele conseguiu, num dia, claro, você não pode observar o Sol diretamente, né? Alguns tentaram no passado sem saber que isso causa cegueira. Mas, num dia nublado, estava muito nublado, e ele pegou um momento do nascer do Sol, ou seja, o Sol estava bem ao horizonte. Então não estava tão brilhante, ele conseguiu perceber manchas na superfície do Sol e relatou isso. Sem saber, né, a relação disso com o campo magnético. Vários séculos depois, aqui no século XVII, Galileu também fez a observação das manchas solares, isso para ir em contra ao pensamento da Igreja Católica de que era aristotélico, né, que seguiu o pensamento aristotélico de que, além da órbita da Lua, o cosmos era inalterável, não houve alteração. Só podia haver alteração da órbita da Lua para a Terra. Da órbita da Lua em diante, tudo que existia era simplesmente um movimento circular eterno, mas nenhuma alteração. E a partir já com o telescópio óptico, né, ele conseguiu observar melhor as manchas solares, fez vários desenhos, e foi contra esse pensamento da Igreja Católica, e também usou isso para defender o heliocentrismo, né, que também era uma questão que a Igreja Católica ia contra. Só apenas em 1908, o astrônomo americano George Hale, ele detectou
campo magnético fazendo espectroscopia das manchas solares. Ele observou uma mancha solar e detectou efeito Zeeman em algumas das linhas do espectro solar. Interessante notar é que o Zeeman ele só tinha descrito esse efeito 12 anos antes, ou seja, aqui em 1896. E 12 anos depois, o Hale foi capaz de detectar campo magnético no Sol. Antes, o único corpo astronômico que se sabia que tem campo magnético era a Terra. E hoje, a gente sabe que os mais diferentes tipos de estrelas, análogas, gêmeas ou não, apresentam campo magnético. Algumas não apresentam. Mas as estrelas, principalmente as com temperatura menor, apresentam campos magnéticos mais complexos. As maiores apresentam um campo magnético mais fraco e não tão complexo assim. Então, qual a importância de estudar essa estrela, a Kappa-7, o estudo do campo magnético e da atividade cromosférica dela, que eu vou falar mais lá na frente sobre o são espáticos. O campo magnético é mais fácil de entender, mas a atividade cromosférica eu vou falar lá na frente. Então, é uma estrela análoga do Sol, ou seja, uma estrela com parâmetros físicos muito similares ao nosso Sol. E ela é uma estrela mais jovem, é uma estrela que se acredita que tem entre 400 e 600 milhões de anos. Para quem não sabe, o nosso Sol tem entre 4,5 e 4,6 bilhões, ou seja, ela é bem mais jovem. E é uma idade que a gente acredita que o nosso sistema solar estava passando por um processo em que os processos bioquímicos no nosso planeta estavam a todo vapor e iriam gerar vida mais ou menos quando a idade do nosso sistema solar era de 1 bilhão de anos. Mais ou menos 1 bilhão de anos depois da formação do sistema solar, a gente acredita que surgiu a vida. Então, 400 milhões de anos antes, a gente acredita que os processos bioquímicos que vieram a gerar a vida estavam acontecendo a todo vapor. E a gente não sabe qual a influência que o campo magnético solar e o campo magnético da Terra teve nesse processo. A gente não sabe como é que era a vida, né? A gente não sabe qual a influência que esses dois campos magnéticos tinham. Então, a gente dá uma estrela que está passando por esse mesmo processo, uma estrela análoga, é um dos principais pontos para você ir a fundo no campo magnético dessa estrela. Existe a possibilidade também de existir uma Terra, um planeta parecido com a Terra na órbita dessa estrela. Nenhum foi detectado até hoje, mas existe essa possibilidade. Eu já falei aqui a possibilidade de estudar o passado do Sol. E existem outras análogas que podem ser estudadas também, sendo que elas não têm os parâmetros que a Kappa-7 tem tão próximos ao Sol, com relação aos parâmetros físicos do Sol. E as que têm, elas estão bem mais distantes que o Sol, então o brilho delas é menor, é mais difícil de ser analisado o espectro. Kappa-7 dá 30 anos-luz de distância. 30 anos-luz, é mais ou menos ali, né? Ali na esquina, né? Aqui é a imagem, a ilustração do artigo que José Luiz publicou esse ano, que é Kappa-7, e a ilustração aqui de uma possível Terra na órbita da estrela, com o campo magnético aqui defendendo o planeta dos ventos aí, dos solares, que podiam ser muito nocivos ao surgimento de vida, né? Se nós não tivéssemos campo magnético, provavelmente nossa atmosfera teria sido varrida e a vida provavelmente não teria surgido no nosso planeta. Então vamos lá. Agora eu vou falar da parte do embasamento teórico que a gente precisa para entender o que é o método dos mínimos quadrados, né? Vou começar falando do que é, claro, método dos mínimos, o que a gente precisa para entender o método do LSD, né? Que a tradução aqui é deconvolução em mínimos quadrados. Então primeiro começa a entender o que é deconvolução, né? Para não ir direto para a deconvolução, a gente fala primeiro em convolução, que é o processo direto. Então aqui está mais ou menos a expressão matemática, né, de como a convolução é feita. É integral de menos infinito a infinito dessa função f de tal vezes a função g de t menos tal no domínio aí de tal. Mas existe uma maneira visual de você entender como a convolução é feita, né, que fica muito mais simples e não preciso entrar aqui nos detalhes da matemática, aqui, do que realmente está acontecendo aqui dentro. Você pode simplesmente fazer o cálculo e ver qual é a resposta, mas para entender, você imagina que a gente está no domínio de tal, aqui o eixo x é tal, e eu tenho duas funções aqui, provavelmente duas funções exponenciais. Uma aqui que é f de tal, e essa daqui é f de g, é g de t menos tal. Como ela é menos, ela é rebatida aqui para o lado negativo. Então você imagina que, à medida que o tempo t ele passa, essa função ela começa a deslocar em direção à função g de tal.
E o resultado da convolução é justamente a área de G de T menos tal que está dentro da área de F de tal. Essa área aqui, deixa eu fazer aqui com o dedo, essa área aqui, nesse instante, é o resultado da convolução dessas duas funções, nesse instante T. Isso é basicamente visualmente como você visualiza como você vê uma convolução. Então, o que é a deconvolução? É justamente o processo inverso. Você imagina o quê? Você imagina que você já tem o resultado da convolução. Vamos, por exemplo, você não sabe quem a função é f. Você já tem o resultado da convolução e você tem g de tal. Como é que você faz para encontrar f de tal? Uma deconvolução. Para fazer isso, né, não é tão simples a volta. Normalmente você usa uma transformada, normalmente uma transformada de Fourier, que eu não vou entrar aqui nos detalhes, está lá eu coloquei lá na minha monografia um exemplo, mas é basicamente a operação de volta. Então, o que eu já falei já no slide anterior, quando recebemos dois ou mais sinais convolutos, ou seja, sobrepostos, desejamos estudar só um desses sinais, o método da deconvolução pode ser aplicado. Isso daí é no caso simples, né? Mas o que a gente faz no método aqui do LSD, a gente usa deconvolução para aumentar a razão do sinal ruído no espectro que a gente recebe da estrela. Porque você mede esse espectro, existe todo tipo de influência, né? Raios cósmicos, existem questões na atmosfera da estrela que também dificultam, que mexem no espectro, questão experimental, questão do próprio aparelho, ele também adiciona erro, então você tem um ruído muito alto. Então você usa deconvolução nesse método para aumentar a razão do sinal do ruído, das suas linhas com relação ao ruído. Isso se chama aumentar a razão do sinal sobre o ruído. Ou seja, você diminui o ruído e aumenta o sinal. Então existem muitas aplicações legais da deconvolução em áudio e imagem. Aqui também em observações astronômicas, também faz parte da parte de imagem, né? Quando você tira uma foto de alguma galáxia ou de uma estrela e você vê que aquele negócio não está nítido, você pode usar a deconvolução. Sismologia também, quando você mede, por exemplo, a velocidade de uma onda sísmica aqui na superfície, você quer saber qual era a velocidade dessa onda, não sei quantos quilômetros de profundidade. Você usa deconvolução nesse processo também. Então esse aqui é um caso de deconvolução, que é um caso que a gente aplica no espectro, né? Esse aqui é um caso fake, né? Um caso falso aqui, que você obteve esse espectro aqui, esse espectro com ruído alto, mas você já sabia qual era a natureza do espectro. Você convoluiu um ruído com linhas de absorção e linhas de emissão. Então, quando você sabe a natureza do seu ruído, quando você fazer a deconvolução é muito mais simples. Existem métodos que, quando você sabe a natureza do ruído, você consegue obter basicamente sem ruído nenhum o sinal que está aqui dentro. Você vê aqui que existe algo aqui dentro, sendo que ele está silenciado pelo ruído. Você faz uma deconvolução. Nesse caso aqui, você já sabia basicamente qual era o tipo de ruído, a frequência dos ruídos que tem aqui, você consegue obter esse tipo de resultado aqui muito bom. Aqui é outro caso interessante, que é de um tenor italiano, acho que no final do século XIX ou início do século XX, que ele gravou a música dele em um equipamento muito rudimentar. É como se fosse uma caixa de ressonância. E dependendo da nota que ele emitia, a frequência da voz dele entrava em ressonância com essa caixa, que dava uns picos aqui no volume da gravação. Então, o que é que foi feito? Alguns especialistas aí já no final do século XX, eles estudaram esse equipamento que ele gravou, a música dele, né? Viram qual eram as frequências de ressonância dessa caixa que ele gravou e aplicaram um método de deconvolução para melhorar a qualidade do áudio e gravaram de novo o áudio dele em mídia digital. Eu não sei se isso ainda está disponível, né, para comprar ainda, não sei, mas onde eu li disse que eles gravaram e colocaram à venda, né? De novo, o disco do cara que foi gravado aí, acho que no início do século XX. Falar agora um pouquinho daqui a pouco eu vou falar dos mínimos quadrados, mas agora eu vou falar um pouquinho de polarização, né? Parâmetro de Stokes. A gente estuda polarização, né? Polarização basicamente está relacionado com a direção da componente elétrica da onda eletromagnética, mas nesse tipo de pesquisa aqui você precisa medir qual é a polarização da radiação que você está recebendo. E para fazer isso, a melhor maneira, claro, existe toda uma teoria até você chegar aos parâmetros de Stokes, tem muita coisa antes.
também não dá para explicar, mas para medir, o valor medido da polarização é vertical, horizontal, variando de 45 graus. Para você fazer isso, você usa os parâmetros de Stokes. E basicamente existem 4 parâmetros de Stokes, que se chama estados degenerados de polarização. O primeiro parâmetro de Stokes chama parâmetro de Stokes I, que mede a intensidade da radiação não polarizada. Ou seja, aqui na verdade não tem a ver com a polarização, é a intensidade mesmo. É a energia sobre unidade de área da radiação que não tem polarização. Ou seja, que o vetor, o campo elétrico, está em todas as direções, não tem uma polarização definida. O parâmetro de Stokes Q mede a polarização linear, vertical e horizontal. O parâmetro de Stokes U mede a polarização linear rotacionada de mais 45 ou menos 45 graus. E o parâmetro de Stokes V mede a polarização circular, ou seja, quando o vetor campo elétrico da radiação que você recebe, ele está girando, fica girando. Polarização circular, horária e anti-horária. Aqui tem uma foto mais ou menos mostrando. O parâmetro de Stokes Q é polarização linear, horizontal e vertical. O parâmetro de Stokes U, rotacionado de 45 graus e menos 45 graus. E parâmetro de Stokes V, polarização circular, anti-horária e horária. Só precisa desses 4 parâmetros para basicamente caracterizar a sua luz polarimetricamente. Agora o método dos mínimos quadrados, que é outra parte aqui que está aqui pelo menos no nome, né, do método do LSD. Você usa o método dos mínimos quadrados basicamente quando você tem um conjunto de dados observacionais, um conjunto de dados medidos no laboratório, e você quer fazer um fit, né? Você quer ajustar algum tipo de função naqueles dados. Basicamente é para isso que você usa o método. Mas como é que o método dos mínimos quadrados funciona? Quando você usa esse método, você vai minimizar, quando você somar o quadrado dos resíduos, os resíduos exatamente essa diferença aqui, você vai obter um valor mínimo. E o que é o resíduo? Essa diferença aqui, I e Y chapéu I. YI é justamente o valor medido no laboratório. Imagina que você tem um conjunto de dados, você mediu corrente elétrica, é o valor I, e esse I chapéu é justamente o valor previsto, o valor que a função, vamos dizer que você quer ajustar uma reta, é o valor que sua reta está dizendo naquele ponto deveria estar, o valor sobre a reta. Isso é o resíduo, a diferença entre dois valores, valor medido e valor previsto. Quando você usa o método dos mínimos quadrados, a soma desse valor ao quadrado para todos os pontos é o valor mínimo. Aqui a gente tem dois exemplos, né? Uma função linear e outra quadrática. Aqui a gente tem 5 pontos. O resíduo é justamente esse epsilon, a diferença entre o valor medido e o valor que sua reta está dizendo nesse ponto deveria estar. E se essa reta aqui ela foi ajustada usando mínimos quadrados, quando você elevar ao quadrado e somar quando você elevar ao quadrado cada uma dessas diferenças quando você pegar cada um desses épsilons aqui, elevar ao quadrado e somar todos, aí você vai ter o valor mínimo. Que é justamente o que essa equação está dizendo. E aqui para uma função quadrática. O epsilon também é o que se chama de resíduo. Agora a gente vai falar especificamente do método, né, do LSD. Qual o problema? Justamente essa questão que eu estava falando do ruído, né? Você usa as linhas do espectro que você mede para analisar os parâmetros físicos da estrela. Sendo que, para analisar alguns desses parâmetros, como por exemplo o campo magnético, você precisa de um alto sinal ruído. E existem algumas características da estrela que elas diminuem a razão do sinal ruído. Uma delas é a rotação. Estrelas com idade baixa, que são jovens, ela tem um período de rotação baixo, ou seja, a velocidade de rotação alta. E isso faz com que o perfil da sua linha se alargue. Então, ele fica dentro do ruído e você não consegue basicamente ter informação nenhuma. Ou seja, espectros com razão sinal ruído baixo são difíceis de ser analisados. E como a capa 7 é uma estrela muito jovem, exatamente, ela tem uma rotação muito alta, e isso faz com que as linhas elas se alarguem. E você não consegue basicamente medir o campo magnético para ela. Então, você usa o que nesse espectro? O método do LSD. O que é que o método do LSD faz?
você usa aqui basicamente é o seu espectro medido, certo? O seu espectro que você mediu lá no observatório, usando o espectro polarímetro. O método do LSD, ele usa todas as linhas do seu espectro e ele imagina que, vamos dizer que ele não é usado só para campo magnético não, esse método. Pode ser usado, por exemplo, para você descobrir qual é a densidade do gás na superfície da sua estrela. Então ele imagina que esse parâmetro físico, ele transparece em todas as linhas do seu espectro, em todas elas. Então o que é que ele faz? Ele usa todas as linhas para criar uma única linha que se chama o perfil médio das linhas, onde você vai poder analisar esse parâmetro físico. Você analisa só essa linha aqui. Você usa todas as linhas para criar só uma linha, onde você vai aumentar o sinal ruído e poder verificar, poder estudar a linha e aí calcular o seu parâmetro. Claro que isso a gente não faz na mão, né? Tudo são códigos computacionais que fazem. Um espectro desse aqui chega a ter 5.000, 6.000 linhas. Então, o código em si, nem eu nem ninguém aqui fez, né? O código é da França, foi um francês que fez. A gente só usa e entende como o método funciona, né? Mas é um código de várias linhas, bem complexo. Então, o que é que está sendo mostrado aqui nessa figura? O método do LSD, ele imagina que o espectro medido é a convolução do perfil médio de todas as linhas com o espectro de absorção em raias espectrais, né? Aqui você tem funções delta. Você pode construir esse espectro aqui baseado nesse daqui, sendo que aqui você tem espessura das linhas e aqui você constrói só com as raias. Então você imagina que esse resultado aqui é a convolução do perfil médio das linhas com o espectro de absorção em raias espectrais, em funções delta. Sendo que você mede esse daqui e consegue construir esse daqui a partir desse. Você não tem esse. Então o que é que você faz? Faz uma deconvolução, é a volta, né? E onde é que entra os mínimos quadrados aí? Nesse processo, para ajustar a melhor linha, você usa mínimos quadrados. Nesse processo de deconvolução, você já usa os mínimos quadrados para fitar qual é a melhor linha baseada em todas as linhas do seu espectro. Sendo que eu estou falando de espectro, né? Você pode usar o espectro, que seria no eixo Y, intensidade, e no eixo X, comprimento de onda. Sendo que para medir campo magnético, você não usa o espectro convencional, o espectro das linhas de absorção dos elementos na superfície da estrela. Você usa espectro de polarização. O que é o espectro de polarização? Aqui no eixo Y, o parâmetro de Stokes, aqui é o parâmetro de Stokes I, que está relacionado com a radiação, com a intensidade da radiação não polarizada, e aqui no eixo, e esse outro aqui também é o parâmetro de Stokes, sendo que o V, que está relacionado com a polarização circular, e aqui sim comprimento de onda. Esse espectro, por isso se chama análise espectropolarimétrica, né? Porque você usa o espectro para determinar algumas características do seu campo magnético, mas para medir a intensidade dele você usa polarimetria, não espectroscopia, polarimetria. Aqui parâmetro de Stokes 5, aqui parâmetro de Stokes I. Eu falo 5 às vezes porque eu acho que é número algarismo romano, mas é V. É V. Parâmetro de Stokes V e parâmetro de Stokes I. E aqui é comprimento de onda. Esse é o espectro que você tem. E aqui é o que você obtém quando você aplica o método do LSD. Você tem isso daqui, ou seja, com ruído muito alto, e você obtém isso daqui com alto sinal ruído, o parâmetro de Stokes V e o parâmetro de Stokes I. Aqui ele está plotado com relação à velocidade radial da estrela. A linha é essa daqui, e se você vier bem aqui no centro das duas, você vai encontrar qual é a velocidade radial da estrela. Vocês sabem o que é velocidade radial? Dá para pensar que é isso, né? Mas na verdade você pensar assim: se a estrela não tiver outros corpos na órbita dela, ela vai estar parada, porque ela não vai, o centro de massa é o centro dela, né? Ela está sozinha. Mas se ela tiver outros corpos ao redor dela, ou uma outra estrela, ou então planetas, ela vai começar a fazer um bamboleio assim em relação ao centro de massa do sistema. Isso é velocidade radial. Num determinado momento que você mede o espectro da estrela, ela está se afastando. Ou seja, se ela está se afastando, o espectro vai para o vermelho. Outro momento ela está se aproximando, o espectro vai para o azul.
Dependendo do momento que você mede, aí você consegue saber a partir de quanto ela foi para o vermelho ou para o azul, qual é a velocidade de aproximação ou afastamento dela. E se você observar por um bom tempo, né, você sabe qual é a velocidade radial máxima e mínima. Aqui é basicamente dizendo no momento que você tirou o espectro de polarização, qual era a velocidade radial naquele momento. Isso daqui é a mesma coisa para o Stokes 5 e para o Stokes I, e que velocidade radial, sendo que isso daqui é o que a gente obteve com o programa que a gente usa. Isso daqui é outro que eu achei em outro artigo. Mas basicamente é a mesma coisa. A gente usa esse daqui, esse espectro, e esse aqui, que é o espectro LSD, que já está deconvoluído, para calcular o campo magnético da nossa estrela. Então, os resultados, né? A partir dos dados espectropolarimétricos de capa 7, coletados entre outubro e novembro de 2012, foram 14 dias de observação, ou seja, 14 valores para o campo magnético, fazendo análise do campo magnético e da atividade atmosférica da referida estrela. Eu não falei ainda agora, não falei ainda nessa apresentação, mas a gente usa LSD para campo magnético. E LSD só nos permite calcular campo magnético longitudinal, ou seja, é a parte do campo que está, poderia dizer, no eixo Z. Dependendo de como a gente está observando, são as linhas de campo que estão ao longo da estrela. É só isso que a gente calcula com LSD. Para calcular o campo magnético total, você usa outra técnica, que chama ZDI, Zeeman Doppler Imaging, que aí você precisa usar outro programa, é bem mais complexo. Então aqui a gente só calcula campo magnético longitudinal. E a atividade cromosférica, a gente não usa LSD. Cheguei aqui já falando de LSD, né? LSD é o nome do método. A gente não usa a técnica do LSD, a gente usa. Bem na hora. Já chega a pessoa falando de LSD aqui. A atividade cromosférica, o índice de atividade cromosférica a gente mede usando o espectro bruto mesmo, sem fazer a deconvolução, sem aplicar o método do LSD. Então, 3 parâmetros foram obtidos, né, para a capa 7, o campo magnético longitudinal, o índice de atividade cromosférica, também chamado de S-index, ou índice S, e um período de oscilação para o índice de atividade cromosférica. Então, esses aqui são os resultados, né? Foram 14 espectros que a gente mediu aí nesses 2 meses, em outubro e novembro de 2012. Para cada um dos espectros, a gente calculou o campo magnético longitudinal. Aqui está a data, né? 1 de outubro, 2 de outubro, 3 de outubro, até 22 de novembro. E o valor do campo magnético longitudinal variou entre aproximadamente 7 Gauss e 0,6 Gauss. Aqui é um valor negativo, que basicamente quando dá negativo é porque a polarização é invertida. Mas o menor valor em módulo foi 0,6, que eu acho que é esse aqui. Vocês sabem o que é Gauss, né? Vocês sabem a relação de Gauss com Tesla, né? É basicamente um Tesla tem 10 mil Gauss. Então... Tem quem gosta usa hoje. E esse daqui foi o que a gente calculou para o índice de atividade cromosférica, aqui de novo, para cada um das 14 observações que a gente fez em 2012. Cada espectro a gente calculou o índice de atividade cromosférica. É um índice que não tem unidade, mas ele está relacionado com a quantidade de energia que é liberada na cromosfera da estrela. Se a atividade magnética é grande, a energia que é liberada na cromosfera da estrela é grande e maior vai ser o valor desse índice. Como é que ele é medido? Ele é medido a partir das linhas H e K do cálcio 2. Então é por isso que a gente não aplica o método LSD para calcular o índice de atividade cromosférica. Porque como eu expliquei, né, o LSD usa todas as linhas para calcular um perfil médio. A gente está usando uma linha específica que é a de cálcio 2, as linhas H e K. Aqui esse daqui é basicamente o mesmo gráfico que esse, sendo que o eixo X aqui a gente colocou em dias, ao invés de colocar a data da observação. Imaginando aqui que no dia 1 é o dia 1º de outubro e o dia 53
é o dia 22 de novembro. Por que a gente fez isso? Porque a gente quer saber o período de oscilação desse índice. Como é que se faz isso, né? É complicado você imaginar aqui que você vai colocar uma função periódica e tirar um período de oscilação desses dados. A gente usa um programa que se chama periodograma Long's-Carlo, que ele é basicamente usado quando você tem dados que não são igualmente espaçados no tempo. Você quer tirar um período para aqueles dados. Aqui já é o resultado já do periodograma. O que você tem aqui? Aqui no eixo X é período em dias, e no eixo Y é uma potência que basicamente está relacionada com a probabilidade do período, que ele está me informando aqui se é um período verdadeiro. Ou seja, pode ser esse período aqui, pode ser esse período aqui, pode ser esse período aqui, mas qual que eu vou escolher? Acho que esse aqui, né, que tem maior probabilidade de ser o período verdadeiro de oscilação daqueles dados. Quando você olhar aqui, o período de oscilação daqueles dados do índice de atividade atmosférica é 9,14 dias. Eu vou falar desse número daqui a pouco. Então, as conclusões, já chegando no final. O valor médio do índice de atividade, o valor médio do campo magnético longitudinal de capa 7 que a gente calculou, pegando os dados daquele gráfico lá que eu mostrei, é de 3,2 Gauss, mais ou menos 0,9. E se você for comparar esse valor aqui eu peguei esses dados aqui de um artigo que foi publicado esse ano, que usa basicamente os mesmos espectros que eu utilizei e outros, aqui em 2013 já. E usa também esses de 2012. E basicamente ela obteve o mesmo valor. Varia mais ou menos na mesma proporção que o meu variou, entre 7 Gauss, aqui o máximo que ele obteve acho que foi 8,2, e menos 0,9 também eu obtive esse valor. Na média, o dele eu fiz da 3,4, ou seja, muito próximo do que foi calculado aqui, usando esses espectros. Os que eu usei foram esse daqui e esse daqui. Ele já usou o outro de 2013. Os valores de atividade cromosférica, já também teve um artigo que o José Dias publicou, que basicamente o meu deu a mesma coisa, bateu exatamente com o que ele já tinha obtido. E o parâmetro que a gente ainda está vendo, né, que é essa questão da oscilação do índice de atividade cromosférica, não tem nada publicado porque a gente não sabe direito o que é que influencia, quais os parâmetros físicos que influenciam na oscilação desse parâmetro. Existem artigos que falam que a atividade magnética influencia, com certeza influencia, mas pode influenciar também rotação e outros parâmetros também influenciam na variação desse índice. Então, o que eu fiz aqui não é só buscando alguns outros dados. Esse dado aqui, 9,2 dias, foi publicado por esse cara aqui, Gaius, em 2000, e é o período de rotação de capa 7. E o que a gente obteve foi 9,14 dias. Ou seja, é muito próximo realmente desse valor. Ou seja, a oscilação do índice pode ter a ver com a rotação da estrela, mas a gente não tem como garantir ainda. Mas realmente deu muito próximo do valor que já é medido por outros métodos, não por esse método de oscilação do índice de atividade atmosférica. Isso é.